Você já deve ter ouvido falar que somos aquilo que comemos, e é exatamente isso que veremos. Vamos entender que o alimento é o combustível do nosso corpo. Planta saudável é sinônimo de alimento de qualidade, e o inverso também é verdadeiro. Quando a gente fala em planta sadia, na realidade nós temos um conjunto de estratégias que podem ser utilizadas no sentido de melhorar a qualidade do alimento, a qualidade do produto que vai ser obtido daquelas plantas, né? Isso inclui diferentes medidas, diferentes estratégias de controle. Desde que começa principalmente pelas estratégias legislativas, né? Que é a qualidade de mudas, a qualidade da semente, que tem que ser de boa qualidade para já iniciar uma lavoura, uma plantação sadia, né? E o outro depois são as estratégias de manejo, de adubação, de tratos culturais, de podas, etc. Controle biológico. E uma das estratégias é o controle químico, que é o uso de agrotóxicos ou caldas, né? Destacamos que o grande ponto, quer dizer, para a agricultura, principalmente a agricultura familiar, mas também a agricultura em grande escala, é ter variedades resistentes. Variedades são resistentes a pragas e doenças. Sendo essa variedade resistente a pragas e doenças, nós não vamos precisar usar agrotóxicos, não precisa usar produtos químicos. Então, o risco de contaminação com resíduos químicos é muito mais baixo. Os agrotóxicos hoje no Espírito Santo, eles estão usados. O Espírito Santo usa agrotóxicos, né, uma grande parte de culturas, né, mas não é o maior consumidor. Apesar de se falar que o Espírito Santo é um dos grandes consumidores de agrotóxicos, quando a gente pega as estatísticas da Anvisa, as estatísticas dos sindicatos de revendas de agrotóxicos, a gente vê que realmente ele não é o maior consumidor. E existe um cuidado bastante grande no Espírito Santo em termos de receituário agronômico, né, de acompanhamento das aplicações de agrotóxicos, bastante grande quando comparado, por exemplo, a outros estados do país, ou até inclusive outros países, que são proporcionalmente maiores consumidores de agrotóxicos. Plantas tratadas com agrotóxico, indistintivamente, são extremamente prejudiciais à saúde. A legislação brasileira de agrotóxicos é uma legislação muito eficiente e muito boa. No entanto, ela precisa ser atualizada, ela é da década de 80. Então, nós precisamos ter atualizações. Essas atualizações estão sendo feitas. Houve uma primeira proposta em 2002 e agora o PL dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas, está sendo muito questionado. Observando essa legislação, nós vemos que tem alguns pontos favoráveis de atualização da legislação, mas também tem alguns pontos que são negativos, são preocupantes, não quer dizer negativo, mas preocupantes, e isso está sendo ajustado. Tivemos recentemente, no mês passado, algumas reuniões discutindo e fazendo algumas propostas de ajustes, né, dos decretos e sugestões para que essa nova lei seja mais eficiente, mais adequada à realidade de uma agricultura mais sustentável e sem resíduos de agrotóxicos. A relação entre a saúde das plantas e a saúde das pessoas foi o tema do Congresso Internacional de Fitopatologia realizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Nessa viagem aos Estados Unidos, nós participamos do International Congress of Plant Pathology, né, que é um congresso internacional que reúne pesquisadores da área de fitopatologia do mundo inteiro, né, e nós apresentamos os trabalhos que nós temos com a fusariose do abacaxizeiro, com estratégias de manejo dessa doença, no sentido de obter produtos, frutos de melhor qualidade. Esse foi o grande ponto da discussão nesse encontro nos Estados Unidos. Um painel bastante discutido, né, da relação entre ter uma planta sadia e ter também uma pessoa sadia. Na realidade, tem uma certa relação, porque você tendo uma planta sadia, essa planta vai produzir alimentos de melhor qualidade e nós vamos ter também produtos, portanto, saudáveis, né? E a pessoa, quer dizer, a alimentação, isso foi um ponto discutido, os remédios tratam pontualmente a pessoa, o médico trata a pessoa naquele momento, mas os alimentos vão tratar a pessoa durante a vida dela toda. Então, uma pessoa sem alimentos adequados, ela não tem condição de ter uma saúde saudável. Então, se nós tivermos plantas sadias, plantas saudáveis, nós vamos ter também alimentos saudáveis. Então, isso é extremamente importante. Uma planta doente, ela vai precisar usar agrotóxicos, vai
vai ter alimentos de má qualidade, vai ter problemas de micotoxinas. E aí você passa a ter, então, resíduos nos produtos, etc. Então, é muito importante esse novo foco de ter uma planta de boa qualidade, uma planta sadia e relacionar com a saúde das pessoas, extremamente importante. Aí vem a agricultura orgânica, vem todas essas estratégias de alimentos com qualidade. O grande problema dos resíduos é a ausência de fiscalização. Quer dizer, a fiscalização é extremamente importante e esse é um dos pontos que o PL dos agrotóxicos, né, coloca, quer dizer, como algumas alternativas, como fazer essa fiscalização. Esse é um dos grandes desafios, né? Hoje, no Espírito Santo, a fiscalização é até eficiente através do IDAF, né, em que faz, inclusive, monitoramento das lavouras e análise de resíduos aleatoriamente de lavouras, e é uma fiscalização constante, né? No entanto, há necessidade de mais fiscais nesse sentido, né, para que haja uma maior cobertura da fiscalização. Deu para ver que cada vez mais é importante conhecer a origem dos alimentos que consumimos. Um dos grandes focos das atividades do INCAPé é exatamente levar tanto o desenvolvimento de pesquisas na área de pesquisa de variedades resistentes, estratégias de manejo, agricultura sustentável, alguns projetos como, por exemplo, café sustentável, a produção orgânica de alimentos, agricultura orgânica, agroecologia, plantio direto, estão nessa linha de trabalho, né? Mas também essas informações, esses conhecimentos científicos estão sendo levados para a extensão, que por sua vez leva para o agricultor diretamente. Então essa é uma grande vantagem, que o nosso extensionista, o INCAPé, está presente em todos os municípios do estado do Espírito Santo e leva essas informações de orientação e de extensão rural para os produtores do estado do Espírito Santo, levando a mensagem de uma agricultura sustentável. E essa mensagem é a mensagem de ter uma planta saudável, uma plantação saudável e, consequentemente, uma produção de alimentos saudáveis e de qualidade. Talvez esse seja um dos motivos para o aumento da procura e da produção de alimentos orgânicos produzidos por pequenas propriedades e produtores de base familiar. Produzir alimentos resistentes a pragas e doenças sem a utilização de agrotóxico é o principal objetivo da agricultura orgânica. Avanços como o controle biológico e o manejo sustentável já possibilitam um ganho qualitativo na saúde das plantas sem a necessidade do uso de agentes químicos. Várias linhas são trabalhadas, como eu falei anteriormente, a agricultura orgânica é uma das linhas, as estratégias de manejo, as estratégias fitotécnicas que são usadas na produção da maior parte das culturas estão nessa linha de uma agricultura sustentável, e especificamente dentro das áreas de fitopatologia e dentro da área de entomologia, né, as estratégias de manejo e controle biológico e controle mecânico, né, de pragas e doenças, né? Então, essas estratégias alternativas, esses métodos alternativos são extremamente desafiadores para ter uma agricultura sustentável no estado do Espírito Santo, e o INCAPé tem vários projetos nessa linha de pesquisa. Nós temos muitas culturas aqui com agricultura sustentável, então é perfeitamente viável e é o caminho. Na realidade, é o conceito da agronomia. Quando se fala em agronomia, fala-se exatamente desses conceitos de sustentabilidade, de produção integrada, né, que é integrar, né, as estratégias de controle, minimizando os impactos ambientais e para a saúde humana.